Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal do Que Concursos no YouTube. Eu sou Raquel Tinoco, professora de Direito Eleitoral do QC. E hoje, um aviso, não teremos interação ao vivo, porque esta aula é gravada. Você pode deixar a sua dúvida, caso a tenha, nos comentários do vídeo, ou encaminhá-la ao blog Professora Raquel Tinoco, ou ainda para o Instagram, @prof. Raquel Tinoco. Não tem material? Está aqui pela primeira vez? Não tem problema. O material está no blog Professora Raquel Tinoco, onde você encontra este material e todos os outros materiais de todas as lives passadas. Ali, além dos materiais, você tem o link com todas as aulas e você também tem acesso a esse material pelo link na bio do Instagram, @prof. Raquel Tinoco. Ainda no link na descrição do vídeo, em uma pasta no Drive. A pasta tem o meu nome, você acessa o material pelo horário e data da live de hoje. Então, estamos conversando sobre a Lei das Eleições, Lei 9504 de 1997. Como funciona esta nossa conversa? Mais ou menos 20 minutos, intervalo, outros 20 minutos e eu volto para me despedir de você. Então, já vou jogar a vinheta para marcar o início do primeiro bloco de 20 minutos. Mais uma vez, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal do Que Concursos no YouTube. Vinheta na tela. Olá, estamos conversando sobre propaganda eleitoral, Lei 9504 de 1997. Já falamos da propaganda em geral, já analisamos os dispositivos da Lei das Eleições a partir do artigo 36 ao artigo 39. E hoje a nossa análise vai pairar sobre propaganda por outdoor e propaganda na imprensa. Então é sobre isso que nós vamos conversar hoje, mas, como sempre temos feito, que tal uma revisão? Nós já trouxemos na conversa ou nas conversas anteriores quais são as consequências ao desrespeito das disposições preliminares da propaganda eleitoral. Propaganda eleitoral, não esqueça, é aquela que vai divulgar a plataforma de campanha e que está autorizada após o dia 15 de agosto do ano das eleições, ou seja, a partir do dia 16 de agosto do ano das eleições. Antes disso, nós temos a chamada fase de pré-campanha eleitoral, conversa que nós já tivemos. E agora a gente começa a fazer a análise daqueles dispositivos que a lei traz, falando especificamente de modalidades, de outras modalidades de propaganda, porque nós já vimos algumas, certo? Dentro das disposições preliminares, nós já falamos de alguns instrumentos autorizados, outros proibidos na veiculação da propaganda eleitoral. Mas vamos lá. Então, hoje, a gente começa com uma revisão trazendo as consequências da propaganda irregular dentro de bens públicos ou de uso comum. Nós vamos falar, e aí, à medida que a gente for acrescentando informações, essa nossa tabela vai crescendo. Tudo bem? Então, ó, já compartilho a tela com você para que a nossa conversa comece agora. Propaganda política, campanha eleitoral, propaganda eleitoral, outdoor e imprensa. Mas vamos à nossa revisão de praxe. Propaganda eleitoral, disposições preliminares, estamos no artigo 36 da Lei 9504 de 1997. A propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto do ano das eleições, do ano eleitoral. E, repito, a partir de 16/8 do ano eleitoral.
Ao postulante à candidatura a cargo eletivo, é permitida a realização na quinzena anterior à escolha pelo partido. Escolha pelo partido, você sabe, é a convenção partidária. De propaganda intrapartidária com vista à indicação de seu nome, vedado o uso de rádio, televisão e outdoor. Não será permitido qualquer tipo de propaganda política paga no rádio e na televisão. O descumprimento, a violação do que aqui está previsto, a violação do disposto neste artigo, sujeitará o responsável pela divulgação da propaganda, e não só ele, mas aquele que foi beneficiado pela sua veiculação, desde que comprovado seu prévio conhecimento, a multa de R$ 5.000 a R$ 25.000 ou o valor equivalente ao custo da propaganda, se este valor for maior que a multa a ser aplicada. Então vejamos agora as consequências para aquele que desrespeita as regras relacionadas à propaganda em bens públicos ou de uso comum. Artigo 37. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público ou que a ele pertençam, e nos de uso comum e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de propaganda de qualquer natureza. Qualquer natureza significa o que mesmo, hein? Assim, qualquer natureza. Inclusive pichação, inscrição à tinta e exposição de placas, estandartes, faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados. O desrespeito ao previsto no artigo 37 da Lei das Eleições acarreta ao responsável, após a notificação e comprovação, a restauração do bem e, caso não cumprida no prazo estipulado, multa no valor de R$ 2.000 a R$ 8.000. Então, vamos lá. Já vimos aqui multa sendo aplicada no descumprimento das disposições preliminares, por exemplo, no desrespeito aos prazos da propaganda eleitoral e da propaganda intrapartidária, certo? E também na vedação à propaganda paga no rádio e na TV. Então, multa de R$ 5.000 a R$ 25.000 ou equivalente ao custo da propaganda, se este for maior. Quem vai ser multado aqui mesmo, hein? Aquele responsável pela veiculação e o beneficiário, se ele tinha prévio conhecimento, isso foi comprovado. Já desrespeito à veiculação da propaganda em bens públicos ou de uso comum, multa de R$ 2.000 a R$ 8.000, mas essa multa de R$ 2.000 a R$ 8.000 somente será aplicada se, após notificado o responsável e conferido a ele um prazo para a restauração do bem, ele não o fizer, certo? Então, aqui, nesse caso, a multa vem se ele não restaurar o bem dentro do prazo específico, comparando para que você possa olhar para esses dados ao mesmo tempo e assimilá-los. Artigo 36, disposições preliminares, multa de R$ 5.000 a R$ 25.000 ou equivalente ao custo se maior. Bens públicos ou de uso comum, restauração do bem e, caso não cumprida no prazo, multa de R$ 2.000 a R$ 8.000. Formas de propaganda eleitoral. Formas de propaganda eleitoral. Você já sabe, já tem conhecimento de algumas dessas formas. Então, nós já vimos aqui na Lei 9504 de 1997, propaganda em bens públicos ou de uso comum, a vedação, as regras e as exceções. Nós já vimos a propaganda veiculada em bens particulares, já falamos de comícios, carreatas, passeatas, caminhadas, alto-falantes, amplificadores de som e chegou a hora então
de conhecermos a propaganda na imprensa, no rádio, na TV e na internet. A Lei 9504 de 1997 também traz a vedação expressa à propaganda veiculada em outdoor. Segundo o Código Eleitoral, o partido político é responsável pela propaganda, princípio da responsabilidade. Eu sempre terei um responsável pela veiculação daquela propaganda, até para que a Justiça Eleitoral tenha controle sobre essa veiculação e possa impor a responsabilização devida. Então, o princípio da responsabilidade. Vamos ver o que o Código Eleitoral, a Lei das Eleições, trazem quanto ao assunto. Código Eleitoral. Toda propaganda eleitoral será realizada sob a responsabilidade dos partidos e por eles paga. Lógico, a propaganda paga, certo? Toda propaganda eleitoral será realizada pelos partidos, sob a responsabilidade dos partidos e por eles paga. Porque a veiculação de propaganda eleitoral gratuita, por exemplo, no rádio e na TV, vai trazer às emissoras uma compensação. Elas têm compensação para cederem os seus horários para a propaganda eleitoral. Aqui, a responsabilidade é do partido político e paga pelo partido político, imputando-se-lhes solidariedade, ou seja, os partidos políticos serão solidariamente responsáveis nos excessos praticados pelos seus candidatos e adeptos. Parágrafo único. A solidariedade prevista neste artigo é restrita aos candidatos e aos respectivos partidos a que estão filiados, não alcançando outros partidos, mesmo quando integrantes de uma mesma coligação. Ora, a jurisprudência do TSE afirma que tal norma também está prevista para as coligações na Lei 9504 de 97. Veja aqui, ó, a solidariedade prevista neste artigo é restrita aos candidatos e aos respectivos partidos, não alcançando outros partidos, mesmo quando integrantes de uma mesma coligação. Então, veja, se eles estão coligados, se aquele candidato filiado a determinado partido dentro daquela coligação se excede na propaganda, ou seja, se ele veicula uma propaganda irregular, ele e o partido a que está afiliado, mesmo coligado com outros partidos, respondem. Aqueles partidos que não deram causa ou cujos candidatos não deram causa a essa propaganda ilícita ou irregular ou excessiva, não vão responder pelo simples fato de estarem coligados, certo? Então, a coligação, ela não vai responder pelos atos que um determinado candidato filiado a um dos partidos integrantes daquela coligação praticar e violar a legislação eleitoral no que diz respeito à propaganda eleitoral. Mas a Lei 9504 de 97 traz a mesmíssima previsão. Onde? Aqui, no artigo 6º, parágrafo 5º. A responsabilidade pelo pagamento de multas decorrentes de propaganda eleitoral é solidária entre os candidatos e os respectivos partidos. Entre os candidatos e os respectivos partidos, não alcançando outros partidos mesmo quando integrantes de uma mesma coligação. Veja, parágrafo 5º, acrescido pelo artigo 3º da Lei 12.891 de 2013, porque nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. Antes havia responsabilização solidária. Então, as multas eram impostas dessa forma. Mas aí, lógico,
houve um movimento para que isso não acontecesse dessa forma, ou seja, não acontecesse como era previsto antigamente, que essa solidariedade, se for o caso, seja atribuída a quem deu causa à propaganda, ou seja, ao pagamento da multa por uma propaganda irregular. Aquele candidato, o seu respectivo partido, ainda que esse partido seja integrante de uma coligação. Então, princípio da responsabilidade. Nós vimos esse princípio da responsabilidade sob a ótica do Código Eleitoral e também sob a ótica da Lei das Eleições. Mas a Lei das Eleições continua. Artigo 40b, parágrafo único. A responsabilidade do candidato estará demonstrada se este, intimado da existência da propaganda irregular, não providenciar no prazo de 48 horas sua retirada ou regularização e ainda, se as circunstâncias e as peculiaridades do caso específico revelarem a impossibilidade de o beneficiário não ter tido conhecimento da propaganda. A gente já viu que o beneficiário, ou seja, aquele que está sendo beneficiado pela veiculação da propaganda, vai responder se comprovado o seu conhecimento prévio. Mas existem situações concretas em que não adianta dar explicações, não adianta tentar justificar. É impossível dizer que ele não sabia, que ele não tinha conhecimento prévio. É isso que o artigo 40b está dizendo. Olha, se não houver a possibilidade de justificativa de não ter conhecimento prévio daquela veiculação, sinto muito. Então, vamos de novo ao artigo 40b. A responsabilidade do candidato estará demonstrada se este, intimado da existência da propaganda irregular, não providenciar no prazo de 48 horas. Eu sei que vocês adoram prazos. No prazo de 48 horas, sua retirada ou regularização e ainda, se as circunstâncias e as peculiaridades do caso específico, ou seja, do caso concreto, revelarem a impossibilidade de que aquele que foi beneficiado pela sua veiculação não teve conhecimento da propaganda. Ou seja, é impossível afirmar que ele não sabia. Ah, você sabia, não dá. As suas justificativas não nos convencem de que você não tinha conhecimento prévio. Então, responsabilização tanto daquele que veicula, daquele responsável pela propaganda eleitoral, quanto do beneficiado que teve conhecimento prévio. Há situações em que essa notificação, essa intimação prévia não será necessária. Certo? A jurisprudência traz algumas dessas situações. Aqui, Lei 9504 de 97, artigo 40b, está dizendo que será responsabilizado se intimado da existência da propaganda irregular, não providenciar sua retirada ou regularização no prazo de 48 horas. Então, estamos conversando sobre propaganda eleitoral. Falamos nesse momento sobre o princípio da responsabilidade. No próximo bloco, a gente volta.
Retomando então a nossa conversa sobre propaganda eleitoral, agora a gente começa a analisar aqueles dispositivos onde a lei das eleições traz regras e vedações para uma determinada modalidade de propaganda eleitoral. E a gente começa pela propaganda eleitoral por outdoor. Aqui nós temos que conversar sobre algumas decisões do TSE que podem gerar confusão na hora de assinalar uma questão de prova. Então, nós já conversamos, inclusive, sobre essa jurisprudência, mas nós vamos ver novamente. A lei das eleições, ela veda expressamente a veiculação da propaganda eleitoral por outdoor. E onde está isso? Nós já vamos conhecer a previsão da lei. Artigo 39, parágrafo 8º da Lei das Eleições. É vedada a propaganda eleitoral mediante outdoor, inclusive eletrônicos. Veja, não apenas os outdoors físicos, mas também os eletrônicos. Então, é vedada a propaganda eleitoral mediante outdoor, inclusive eletrônicos, sujeitando-se a empresa responsável, atenção, sujeitando-se a empresa responsável pela veiculação, os partidos, as coligações e os candidatos à imediata retirada da propaganda irregular e ao pagamento de multa no valor de 5 a 15 mil reais. Ah, não, isso não é fácil. Fala sério. Vocês não poderiam instituir uma única multa ou um único valor para todas as modalidades de propaganda? Além dos prazos que nós temos que fixar, ainda temos que fixar essa diferenciação nas sanções? Sim, porque depende da gravidade. E não é só isso. Você já percebeu que em determinados momentos eu tenho algumas condições. Nas disposições preliminares, por exemplo, 5 a 25 mil, certo? É o valor da multa ou o valor do custo se for maior. Nós já vimos também que há momentos em que 2 a 8 mil reais, caso ele intimado não regularize. Então, se ele não regularizar dentro do prazo, então, além do valor, você precisa sim prestar atenção nesses detalhes. Então, disposições preliminares, multa de 5 mil a 25 mil reais ou o valor da propaganda se este for maior. Bens públicos ou de uso comum, bens públicos cujo uso dependam de permissão, de cessão, de uso comum, ou os pertencentes ao poder público, multa de 2 a 8 mil reais, caso o responsável intimado não restaure o bem dentro do prazo estipulado. E aqui você já viu outro valor para multa. Então, outdoor, colocou a propaganda ali, multa de 5 mil a 15 mil reais. Imediata retirada da propaganda irregular e, aqui não é ou, aqui é e. Imediata retirada da propaganda irregular e pagamento de multa no valor de 5 mil a 15 mil reais. Vamos lá, vamos ver o que a resolução, nós estamos usando a resolução 23.610 de 2019 como suporte para essa nossa conversa. Alguns me perguntam assim, mas prof, essa resolução cai em prova? Eu tenho que ler? Não. Por enquanto, a gente só usa essa resolução como suporte para fazer com que você assimile de uma forma mais didática esse conteúdo. Eu não sei se essas resoluções estarão presentes no seu edital, mas caso não estejam, elas são utilizadas apenas para que você consiga compreender melhor aquilo que a legislação traz e também conhecer a jurisprudência do TSE dentro da redação de uma resolução. Então, vamos lá?
Vamos ver o que a Resolução 23.610 de 2019 traz para você. É vedada a propaganda eleitoral por meio de outdoor, inclusive eletrônicos, sujeitando-se a empresa responsável, os partidos políticos, as federações, as coligações, as candidatas e os candidatos, à imediata retirada da propaganda irregular e ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000 a R$ 15.000, nos termos do artigo 39, parágrafo 8º da Lei 9504 de 1997, que foi justamente o dispositivo lido antes. Seguindo. A utilização de engenhos ou de equipamentos publicitários ou ainda de conjunto de peças de propaganda justapostas ou não, que se assemelhem ou causem efeito visual de outdoor, sujeita a pessoa infratora à multa prevista neste artigo. A gente vai conversar sobre um caso concreto em relação a uma propaganda de 2022 em que o candidato utilizou um banner. Tá? Ele era um parlamentar e ele utilizou um banner com efeito de outdoor, entendeu? Então, não é apenas o próprio outdoor em si. Se eu pego instrumentos de menor dimensão, e vou colocando esses instrumentos justapostos e eles trazem o efeito de uma unidade, de uma só propaganda semelhante a um outdoor, também é vedado. Por isso que a resolução já traz em seu texto essa previsão. Nós já conversamos sobre isso. Inclusive, a própria resolução traz essa previsão. Então, veja, a utilização de engenhos ou de equipamentos publicitários ou ainda de conjunto de peças de propaganda justapostas ou não, que se assemelhem ou causem efeito visual de outdoor, sujeita a pessoa infratora à multa prevista neste artigo. Por quê? Porque se você perceber bem, o que nós temos na lei das eleições? Nós temos o artigo 38, nós temos o artigo 39, parágrafo 8º, que traz a vedação e a possibilidade de multa, é ponto final. Porque quando você chega nos artigos que tratavam especificamente da propaganda por outdoor, eles já não existem mais. Eles foram completamente revogados. O único dispositivo que traz a vedação expressa é o artigo 39, parágrafo 8º. Então, é lógico que várias situações concretas chegaram ao TSE, várias tentativas de burlar a legislação, colocando ali, vou colocar aqui instrumentos de menor dimensão. Vamos colocar um do ladinho do outro, que não vai ter problema nenhum. O TSE falou que não pode outdoor. Vamos colocar um banner bem grandão, assim, um pouquinho menor que um outdoor, porque não vai ter problema. O TSE falou que não pode outdoor. A lei das eleições está falando que não pode outdoor. Então, é lógico que esses casos concretos foram chegando ao TSE e isso foi dando causa a decisões que hoje fazem parte dessa vasta jurisprudência eleitoral que nós temos. Então, voltei aqui para a resolução. A caracterização da responsabilidade da candidata ou do candidato na hipótese do parágrafo 1º deste artigo, olha aqui, não depende de prévia notificação. Viu só? Não depende de prévia notificação. Ou seja, se ele está utilizando engenhos ou equipamentos publicitários ou ainda um conjunto de peças de propaganda justapostas ou não, que se assemelhem ou causem efeito visual de outdoor, a caracterização da responsabilidade não depende de prévia notificação, bastando a existência de circunstâncias que demonstrem seu prévio conhecimento. Não esqueça, o beneficiado deve ter comprovado seu prévio conhecimento. E tem que ser assim mesmo. Do contrário, um adversário poderia fazer uma propaganda, certo? Alguém, estou olhando ali, vamos fazer uma propaganda para prejudicar aquele
aquele que está ali concorrendo juntamente comigo, mas é meu adversário. Então, por isso, a lei fala, o beneficiado ou beneficiário tem que ter a seu favor a comprovação de que ele possuía, sim, conhecimento prévio da veiculação daquela propaganda. Então, lembra, a nossa tabela começa a crescer e nós vamos fazer isso até terminar a conversa sobre propaganda eleitoral. Então, propaganda eleitoral em geral, disposições preliminares, multa de 5 mil a 25 mil reais ou equivalente ao custo se maior, bens públicos ou de uso comum, restauração do bem e caso não cumprida no prazo, multa de 2 a 8 mil reais, outdoor, imediata retirada e multa de 5 mil a 15 mil reais. Tem jurisprudência? Ah, tem jurisprudência. Vamos lá? Jurisprudência. A multa prevista neste parágrafo deve ser aplicada aos responsáveis individualmente e não de forma solidária. Olha que interessante. A multa prevista neste parágrafo... Que parágrafo? Vamos lá. A multa prevista neste parágrafo deve ser aplicada aos responsáveis individualmente, não de forma solidária. Incorre em multa, ainda que não haja pedido explícito de votos, a prática de atos pré-campanha por meio de outdoor, conduta vedada por este parágrafo. Proibição de divulgação de peça publicitária por meio de sobreposição de placas com efeito visual de outdoor. Mas, prof, nessa segunda decisão de 2021, incorre em multa, ainda que não haja pedido explícito de votos, a prática de atos pré-campanha por meio de outdoor, conduta vedada por este parágrafo. Veja, eu estou falando de atos pré-campanha eleitoral. Você sabe muito bem, e nós já vimos isso, que a Resolução 23.610 de 2019 traz alguns requisitos para que uma propaganda seja considerada uma propaganda eleitoral antecipada, extemporânea. Então, já começa aí. Propaganda extemporânea que tenha pedido explícito de votos ou que contenha conteúdo eleitoral, se ela não tiver pedido explícito de votos, se ela não tiver conteúdo eleitoral, não há que se falar em propaganda eleitoral antecipada. Agora, se ela tem conteúdo eleitoral, eu tenho que analisar outros requisitos, como, por exemplo, se ela se utilizou de instrumentos vedados. O outdoor é um instrumento vedado. Então, se ela se utilizou de instrumentos vedados, o outdoor é um instrumento vedado, o showmício é um instrumento vedado. Então, a legislação, a jurisprudência do TSE criou esses passos para que uma propaganda seja considerada uma propaganda eleitoral antecipada. E isso está na própria resolução. Mas, e os atos parlamentares? A Lei 9504 de 1997 traz alguns atos que não são considerados propaganda eleitoral antecipada, artigo 36A. E nós vimos isso. Nós vimos que aqueles parlamentares que estão buscando reeleição, que estão em fase pré-campanha eleitoral, podem divulgar os seus atos, os atos que eles praticaram, os atos que eles realizaram para beneficiar, porque são os atos ligados à própria atuação do parlamentar. Mas será que esse parlamentar pode se utilizar de outdoor nesse caso? Então vejamos a jurisprudência do TSE. Não configura propaganda extemporânea a divulgação de atos parlamentares ou projetos por pré-candidatos, ainda que mediante outdoor. Isso é o quê? Jurisprudência. Toma cuidado. O que nós temos de regra é
é vedada a veiculação de propaganda por intermédio de outdoor. Agora, nós temos aqui atos parlamentares. Atos parlamentares são atos ligados à própria função, repito, do parlamentar. Não tem conteúdo eleitoral, não há pedido explícito de votos. Ele está apenas divulgando ato relacionado ao exercício da sua função. Nesse caso, ainda que ele o faça por intermédio de outdoors, não há que se falar em propaganda eleitoral antecipada. Nós temos um caso concreto que foi julgado recentemente. A decisão dele se deu no artigo 21 de março, no artigo 21 não, se deu na data de 21 de março de 2024. Exatamente, um deputado, um parlamentar de Pernambuco, que utilizou um banner para divulgar atos parlamentares. E houve uma representação contra esse parlamentar pela veiculação de propaganda eleitoral extemporânea para as eleições de 2022. Então, ele já era um parlamentar e ele veio buscando a sua reeleição na eleição geral de 2022 e ele utilizou um banner divulgando, não é? Na realidade, ele utilizou um banner dando boas-vindas e esse banner tinha efeito visual de outdoor. E a decisão foi: não há conteúdo eleitoral, não há pedido explícito de votos. Ele está aqui apenas divulgando as ações ligadas ao cargo que ele exerce, ao cargo de deputado. Tudo bem, é um banner com efeito de outdoor, mas ele não está realizando uma propaganda eleitoral extemporânea. Eu não estou falando de propaganda antecipada, porque, como eu disse a você, para que uma propaganda seja considerada antecipada, eu tenho que verificar primeiro se ela traz pedido explícito de votos, eu tenho que verificar se ela tem conteúdo eleitoral. Onde está previsto isso? Aqui no artigo 3º-A da resolução 23.610 de 2019, que traz uma decisão, jurisprudência do TSE. Então, vejamos, considera-se propaganda antecipada, passível de multa, aquela divulgada extemporaneamente, cuja mensagem contenha pedido explícito de voto ou que veicule conteúdo eleitoral em local vedado ou por meio, forma ou instrumento proscrito, proibido no período de campanha. Então, primeira coisa, olha, ela tem conteúdo eleitoral? Eles chamam de conteúdo eleitoreiro? Tem. Opa, tem. Tem pedido explícito de votos? Tem. Ou ela foi utilizada por um meio, ou seja, ela foi veiculada por um meio proibido na legislação eleitoral? Sim. Então, é considerada propaganda eleitoral antecipada. Mas, quando naquele ato parlamentar, autorizado pela lei, em fase de pré-campanha, não há conteúdo eleitoral, não há pedido explícito de voto, então eu não estou diante de uma hipótese de propaganda antecipada. Nesse caso, o TSE afastou a multa que tinha sido aplicada a esse parlamentar. Então, toma cuidado com essa jurisprudência. Ela é agora de 2024. Nós temos a de 2022, que você já viu aqui na tela, mas nós temos a decisão de março de 2024, consolidando esse posicionamento da Corte Superior, certo? Vamos agora à propaganda eleitoral na imprensa. Propaganda eleitoral na imprensa. Propaganda eleitoral na imprensa, paga ou gratuita? Onde está prevista
artigo 43 da Lei das Eleições, são permitidas, atenção, hein, até a antevéspera das eleições. Prof, o que é isso, antevéspera das eleições? É só você fazer o seguinte, ó, uma linha do tempo, eleições. Um dia antes é a véspera. Um dia antes da véspera é a antevéspera, certo? Um dia antes das eleições é a véspera. Um dia antes da véspera é a antevéspera. Então, a partir de 16 de agosto do ano eleitoral até a antevéspera das eleições, eu posso veicular propaganda eleitoral na imprensa. Propaganda paga na imprensa escrita e reproduzir essa propaganda na internet, certo? Depois eu venho dentro do chamado período restrito de propaganda eleitoral. Você lembra disso? Período amplo e período restrito. Então, agora sim, vamos para o texto da lei. São permitidas até a antevéspera das eleições a divulgação paga na imprensa escrita e a reprodução na internet do jornal impresso de até 10 anúncios de propaganda eleitoral por veículo, em datas diversas, para cada candidato. As bancas gostam dessa propaganda em prova porque ela tem muitos detalhes. Então, vamos. É permitido? É. Até quando? Até a antevéspera das eleições. Permitido o quê? A divulgação paga. Onde? Na imprensa escrita e reprodução na internet de quê? De jornal impresso. Ó, reprodução na internet do jornal impresso. Então, propaganda na imprensa escrita e reprodução na internet do jornal impresso. Quantos anúncios? Até 10 anúncios de propaganda eleitoral por veículo de comunicação em datas diversas para cada candidato. Qual o espaço autorizado? Qual é o limite? No espaço máximo por edição de 1/8 de página de jornal padrão e 1/4 de página de revista ou tabloide. Deverá constar do anúncio de forma visível o valor pago pela inserção. E aí, tem multa caso haja a inobservância desse dispositivo? Tem multa sim. Você já sabe que a nossa tabela vai crescer. Então, vamos lá. A inobservância do disposto neste artigo sujeita os responsáveis pelos veículos de divulgação e os partidos, coligações ou candidatos beneficiados a multa no valor de R$1.000 a R$10.000 ou equivalente ao valor da divulgação da propaganda paga, se este valor for maior. Se este valor for maior. Recapitulando então, propaganda eleitoral na imprensa, período de 16 de agosto do ano eleitoral até a antevéspera das eleições, propaganda paga, divulgação paga na imprensa escrita e reprodução do jornal impresso por candidato, até 10 anúncios por veículo em datas diversas, espaço autorizado, 1/8 de jornal, 1/4 de revista ou tabloide, 1/8 de jornal padrão, 1/4 de página de revista ou tabloide, valor pago de forma visível na propaganda. Descumprimento, multa. Descumprimento, multa. Multa de R$1.000 a R$10.000 ou o valor da propaganda, se este for maior. Vamos conferir na resolução que ela traz para você. Não caracterizará a propaganda eleitoral a divulgação de opinião favorável à candidata, candidato, partido político, federação ou coligação pela imprensa escrita, desde que não seja matéria paga.
não caracterizará a propaganda eleitoral, a divulgação de opinião favorável a candidata, candidato, partido político, federação ou coligação pela imprensa escrita, desde que não seja matéria paga. Mas os abusos e os excessos, assim como as demais formas de uso indevido do meio de comunicação, serão apurados e punidos nos termos do artigo 22 da Lei Complementar 64 de 1990, ou seja, instrumento, a ação de investigação judicial eleitoral. É autorizada a reprodução virtual das páginas do jornal impresso na internet, desde que seja feita no sítio eletrônico, no site eletrônico do próprio jornal, independentemente do seu conteúdo, devendo ser respeitados integralmente o formato gráfico e o conteúdo editorial da versão impressa, atendido nesta hipótese o previsto no artigo 43. As regras, as dimensões ali previstas, reprodução virtual das páginas do jornal impresso na internet, desde que seja feita no site eletrônico do próprio jornal, independentemente do seu conteúdo. A Justiça Eleitoral aqui não vai entrar nessa questão, devendo ser respeitados integralmente as dimensões, serem respeitadas integralmente as dimensões previstas em lei. Parágrafo 5º. Está trazendo, lógico, a regulamentação do caput do artigo 42. Por quê? Você já viu que no parágrafo 4º você tem os abusos e os excessos na veiculação na propaganda. Os discursos que ali estarão previstos. A gente viu que a propaganda eleitoral, a liberdade de propaganda, não pode ser utilizada, por exemplo, para um discurso de ódio, discriminatório. Então, sim, os excessos serão apurados e punidos, se for o caso. A nossa tabela cresceu. Propaganda eleitoral, violação das disposições preliminares, multa de 5.000 a 25.000 ou equivalente ao custo, se maior. Violação da propaganda em bens públicos ou de uso comum, restauração do bem e, caso não cumprida no prazo, multa de 2.000 a 8.000. Artigo 39, parágrafo 8º, vedação de propaganda em outdoor. Desrespeito, imediata retirada e multa de 5.000 a 15.000. Propaganda eleitoral na imprensa, violação, multa de 1.000 a 10.000 reais ou o valor da divulgação da propaganda paga, se maior. E assim a gente vai acrescentando às nossas tabelas as informações que forem surgindo, para que você tenha um material enxuto para estudar e fazer as suas anotações. Conversamos um pouco mais sobre propaganda eleitoral. Na próxima aula, nós avançaremos sobre as demais modalidades previstas na Lei 9504 de 1997. Até! Prontinho, mais uma conversa sobre direito eleitoral. Eu espero que você esteja anotando tudo que é preciso, que você esteja com esse material em mãos, fazendo as anotações, porque ele é feito com muito carinho, para que você consiga estudar e assimilar. Porque já disse, são muitos detalhes aqui. Então, obrigada pela sua presença, obrigada, QC, pela oportunidade. A gente se encontra nas lives que virão. Acompanhem a agenda das lives no QC. Um beijo, bom feriado, boa Páscoa, até!